Olá, turma. Nossa oitava e última aula de biologia, certo? Vamos encerrar agora o nosso capítulo 3, certo? Vamos falar agora sobre os estoques mundiais e salinidade de água, certo, gente? Acompanhe aí na apostila na página 22, certo? Gente, ó, conforme o nosso gráfico aqui, ó, certo? Os maiores estoques de água estão nos oceanos. 97% da água do planeta está no oceano. Só que essa água, ela não, pra gente, pro nosso consumo, ela não dá muito certo, porque a água é salgada, certo? Existe o processo de da água, certo, gente? É uma palavra assim, difícil de falar. Mas esse processo ele é muito caro, certo, gente? Então ele fica um pouco inviável em certas regiões, porque ele é um processo muito caro, certo? Embora já seja praticado em várias partes do planeta, certo? Depois vem as geleiras e a neve, que são 2%, certo? E essa água da geleira e da neve é uma água potável, certo? É água para o nosso consumo. Mas infelizmente, com o aquecimento global, essas geleiras vão derretendo e vão misturando com a água salgada do mar e a gente vai perdendo essa água potável para a gente beber, certo? Um pouco menos são os rios, os lagos, os lençóis subterrâneos, que é 0,001%, certo? Esse 0,001% está na atmosfera, certo, gente? E um pouco menos a gente tem nos rios, lagos e lençóis subterrâneos. Então, assim, o mundo tem muita água, mas a água para o nosso consumo, ela é pouca, certo, gente? Ela não é abundante, assim, para o nosso consumo, não. Acompanhando a leitura aí na página 22, nós temos o seguinte. Os maiores estoques de água estão no mar, representando cerca de 97% do total. Em segundo lugar, aparecem as geleiras e neves, com pouco mais de 2%. Um pouco menos de 1% é encontrado nos rios, lagos, lençóis subterrâneos. Cerca de 0,001% está na atmosfera, na forma de vapor. Dependendo da sua concentração de sais, a água pode ser classificada como doce, salobra ou salgada. Observe a classificação da água conforme a salinidade. Os valores são expressos em porcentagem, certo, gente? Partes por mil. Vocês podem acompanhar aí na página 22, certo? A água do mar apresenta concentração de 35%. Isso significa que se deixarmos 1 litro da água do mar evaporar, obteremos 35 gramas de sal. Se adotarmos o mesmo procedimento com água doce, a massa obtida será de aproximadamente 2 gramas de sal. Ó, gente, a diferença, né? Em 1 litro da água do mar, nós temos 35 gramas de sal. Em 1 litro da água doce, nós temos 2 gramas de sal. Então, assim, a diferença é absurda, não é isso? É por esse motivo que a gente tem pouca água doce para beber. Os animais são adaptados a determinada faixa de salinidade. Se uma água viva, animal que vive no mar, for colocada no rio, ela absorverá a água por osmose e se romperá. Caso uma rã seja levada para o mar, perderá água por osmose e deverá morrer por causa disso. Animais que não toleram grandes variações de salinidade são denominados estenoalinos, certo, gente? Palavra parecida com alcalino. Nos estuários, há uma faixa de salinidade média. Nesses ecossistemas, encontramos animais que toleram grandes variações de salinidade, ficando sujeitos ora de predomínio de água do mar, ora dos rios, de acordo com as marés. Além disso, há animais que migram de um ambiente para o outro, como o salmão e a enguia. Esses animais, tolerantes a amplas variações de salinidade, são chamados eurialinos. Certo, gente? Aqui eu posso falar para vocês, né? Tem gente que gosta de peixe de água salgada, tem gente que gosta de peixe de água doce, né? Eu particularmente não vejo tanta diferença, mas essa questão do peixe faz diferença para muita gente, né? Temperatura e densidade da água, certo, gente? A densidade ela é medida pela massa dividido pelo volume, certo, gente? Se eu pegar a massa e dividir pelo volume, eu tenho a densidade de um corpo. Isso pode ser mais bem entendido por meio de um experimento. Vamos acompanhar aí na página 23, ó. Num dos pratos de uma balança, colocamos 50 ml de água destilada. No outro, 50 ml de mercúrio. Veremos então que a balança pende para o lado que contém o mercúrio, né, gente? A foto está aí na página 23. Isso significa que, havendo para o mesmo volume de água, o mercúrio apresenta maior massa e, portanto, tem maior densidade. De um modo geral,
Quando há um aumento de temperatura, as substâncias apresentam aumento de volume, o que reduz sua densidade. Ao contrário da maioria das substâncias, a densidade da água diminui quando se congela. É bastante familiar a imagem de cubos de gelo flutuando em líquido, sucos, por exemplo. A diminuição da densidade deve-se à expansão de volume quando o gelo se forma, certo, gente? Outro fato importante a respeito da água, a temperatura de 4 graus, sua densidade é máxima, o que traz algumas importantes implicações para os seres vivos. Imaginemos um lago congelado em local de clima temperado. Com a chegada da primavera, o gelo começa a derreter-se e a temperatura da água líquida vai aumentando. Ao atingir 4 graus, torna-se mais densa e afunda, enquanto a água do fundo sobe. Isso permite melhor oxigenação da água e a subida de nutrientes do fundo para a superfície, determinando o desenvolvimento de algas e outros seres vivos que delas dependem. No verão, a água da superfície permanece mais quente e menos densa, mantendo-se à tona, enquanto a água do fundo permanece embaixo, sem que ocorra movimentação vertical. No outono, a temperatura da superfície volta a cair, atingindo 4 graus Celsius. Fica mais densa e novamente afunda, enquanto a água do fundo sobe em uma nova reviravolta, aumentando a produtividade. No inverno, forma-se a camada superficial do gelo e o ciclo se completa. Nos lagos de regiões tropicais, a água da superfície mantém-se aquecida e, portanto, menos densa que a água das profundezas. Certo, gente? Esse aí é o texto da página 23. Certo? Esse processo, gente, ele é muito importante para a manutenção da vida das algas. E como eu já falei para vocês em aulas anteriores, o pulmão do mundo não é a Amazônia. O pulmão do mundo são as águas. Certo, gente? Então, assim, os oceanos. Mas por quê? Por causa das algas, certo? E para encerrar, nós vamos entender o ciclo da água. Tinha a fotinha lá na aula passada, certo? Mas aí eu deixei para explicar agora. O Sol movimenta o ciclo da água, aquecendo-a, contribuindo para a formação de vapor, que, ao subir para camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa, se condensa e forma nuvens. Se houver a passagem de uma massa de ar-rio, a condensação se tornará ainda maior. O resultado será precipitação, geralmente na forma de chuva. Quase toda chuva que cai sobre o solo escorre pela superfície ou nela penetra, juntando-se aos lençóis de água. A água do solo é utilizada por plantas e animais que podem perdê-la na forma de urina ou de fezes, na transpiração ou na respiração. A maior parte da água proveniente dos seres vivos ou armazenada no solo, lagos e rios tende a evaporar e, portanto, completa o ciclo. Uma parcela da água escoa pelos rios ou pelos lençóis subterrâneos em direção ao mar, onde se processa a evaporação. A água dos cumes das montanhas, na forma de gelo ou neve, pode derreter-se e alimentar-se às nascentes dos rios. Parte das águas do rio Amazonas, por exemplo, provém do derretimento de geleiras na Cordilheira dos Andes. Certo, gente? Tá vendo a importância da água doce das geleiras? O ciclo da água, certo, gente? Vamos lá. A água do rio, ela esquenta e evapora. Ela evapora e vai para as nuvens. As nuvens condensam em forma de precipitação e chove. Essa chuva alimenta as plantas, os solos, os rios novamente. O processo de transpiração das plantas e dos seres vivos também ajuda no processo, certo, gente? Formando um ciclo, que é o ciclo da água. Existem outros ciclos aqui, mas eu deixei para explicar para vocês o da água somente, porque ele é o mais importante, além de ser o único da nossa apostila. Mas ele vem primeiro do que os outros, justamente pelo ser muito importante, certo, gente? A água é um dos bens mais preciosos do nosso planeta e, infelizmente, é muito mal utilizado. Então, assim, por esse motivo que ele vem com esse destaque, com essa importância, certo, gente? Eu vou resolver com vocês a nossa primeira questão, certo? Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Em nosso planeta encontramos água nos 3 estados físicos: estado líquido, estado sólido e estado gasoso. Verdade, né, gente? O estado líquido no mar, o sólido nas geleiras e o gasoso na atmosfera, certo? B. Cerca de 3/4 da superfície da Terra é coberta por água. Essa aqui também é verdadeira, certo, gente? Já foi mostrado no texto anterior. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado gasoso é chamada de fusão. Sim, certo, gente?
A passagem, vamos ler de novo. Ó. A passagem da água ou de qualquer outra substância do estado líquido para o estado gasoso é chamado de fusão. Negativo, gente, é falso. É o processo de ebulição, certo? Do estado líquido para o gasoso é o processo de ebulição. O processo, a fusão seria do estado sólido para o líquido, certo, gente? Tem que ler com atenção, certo? D. A água dos oceanos é salgada. Contém muitos sais minerais. Um deles é o cloreto de sódio. Verdadeiro, que é o sal. Certo, gente? Cloreto de sódio é o sal. E. Um dos fatores que possibilitam o surgimento da manutenção da vida na Terra é a existência de água. Sem água não existe vida, gente. Certo? Verdadeiro. F. Nas plantas, a água participa, por exemplo, somente da fotossíntese. Não, gente. A água ela traz nutrientes para as plantas, certo? Ela não participa somente da fotossíntese, não. E a G. A excreção necessita de água para eliminar resíduos nas células, ou seja, transportar para fora do corpo as substâncias que devem ser eliminadas, certo, gente? É o processo de transpiração, certo? Então, verdadeiro, a G. Até aqui, eu vou deixar as outras questões para que vocês possam resolver, certo? Aqui a gente está encerrando não só a nossa aula, mas o nosso curso de Biologia. Durante as aulas eu li bastante, mas porque trazer vocês para esse processo que é a leitura, porque é um processo fundamental. A nossa prova ela está bem tranquila, certo, gente? E boa sorte aí na resolução dos exercícios e na nossa prova. Até uma outra disciplina. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.